Nesse vídeo eu vou falar a respeito de um exame que promete aumentar a chance das pessoas melhorarem do quadro de depressão. Que exame é esse? Como que ele pode ajudar no tratamento da depressão e como que o estudo foi realizado para chegar às conclusões de que o exame funciona para esse objetivo. Se gostar do conteúdo, considere se inscrever no canal. O exame em questão se chama farmacogenético, ou no inglês farmacogenômico. Aqui no caso eu estou colocando os genes que foram avaliados no maior estudo realizado com essa avaliação farmacogenética. Foram avaliados diversos alelos de 8 genes diferentes. Esses 6 primeiros genes são todos genes que vão codificar enzimas do nosso fígado. Quase toda a medicação psiquiátrica que a gente utiliza vai ser metabolizada no fígado e excretada para fora do nosso corpo através dos rins. E algumas pessoas, pela própria genética, têm enzimas que funcionam mais rápido ou mais devagar do que o normal. E isso faz com que essas pessoas reajam de forma diferente às medicações psiquiátricas. Uma pessoa pode ter uma enzima que trabalha mais devagar do que o normal, e isso pode resultar numa pessoa que é muito sensível ao efeito de vários remédios psiquiátricos. É aquela pessoa que, com doses pequenininhas, já sente um monte de efeito colateral, que não tolera nenhum remédio por conta de efeito colateral. Um motivo possível é que ela seja metabolizadora pobre de diversos fármacos. Também pode acontecer o contrário, da enzima da pessoa funcionar mais rápido do que o normal. E o resultado disso é que o remédio não faz efeito, porque a dose real que a pessoa está tomando é muito menor do que a dose prescrita, porque o fígado dela destrói o remédio, metaboliza aquela medicação de forma muito mais rápida do que o usual. Então, isso pode ser aquele paciente que não sente nada com o remédio, que toma remédio às vezes em dose alta, dose máxima, e fala que o remédio é que nem água, não sentiu nenhum efeito colateral, não sentiu nenhum efeito terapêutico. No caso aqui dessa avaliação farmacogenética, ele avaliou 6 enzimas diferentes, e também avaliou 2 genes que estão relacionados à forma como o nosso cérebro lida com a serotonina. Um gene é relacionado a receptores de serotonina e outro é ao transportador de serotonina, que é um dos principais alvos farmacológicos de antidepressivos. Com base no resultado de todos aqueles genes avaliados, o exame vai classificar as medicações em 3 categorias. Uma que eu coloquei aqui em verdinho, que seria usar conforme a bula, a pessoa deve ter a reação esperada da medicação. Em amarelo vai ser classificado o usar com atenção, a pessoa pode usar o remédio, mas é um remédio que pode necessitar de uma dose mais alta ou mais baixa que a usual. E em vermelho são as pessoas que vão ter uma alteração muito grande da forma como o corpo delas lida com o remédio, e são remédios que na verdade devem ser evitados para aquela pessoa tem uma chance maior, um risco maior de não funcionarem. E o quão importante que são essas enzimas para o uso de psicofármacos. Aqui eu coloquei a lista de vários remédios psiquiátricos que são metabolizados por cada uma dessas enzimas. Então, como vocês podem ver, são listas muito longas, né? Aqui é enzima 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 3A4. Olha quantas medicações diferentes são metabolizadas por cada uma dessas enzimas. Então, a pessoa que tem uma alteração de metabolização em uma delas vai processar diferente vários fármacos que podem ser prescritos para o tratamento não só de depressão, mas de vários transtornos mentais. Então, a ideia do exame é trazer a classificação de quais remédios a gente usa conforme a bula, quais que a gente usa com atenção e quais evita, e guiar o tratamento dessa forma. Eu vou evitar os remédios que estariam nessa coluna vermelha, posso usar os amarelos com alteração de dosagem, com uma atenção maior, e os verdinhos são os que seriam até mais indicados pelo exame farmacogenético. Claro que a gente vai levar em consideração muitas outras coisas além do farmacogenético para escolher a medicação, mas você vai acrescentar esse dado para ajudar os pacientes. E como que o estudo conseguiu mostrar que o exame funciona, que o exame traz um resultado positivo? Foi realizado o tipo de estudo mais robusto que existe na medicina, que é o ensaio clínico randomizado. Foram mais de 1.000 pacientes em cada braço que foram conduzidos, né? Que no final das contas ficaram 607 pacientes fazendo o tratamento usual, quer dizer, o clínico, né, ou o médico ou o psiquiatra que estava realizando o tratamento não tinha acesso ao exame farmacogenético, e aqui no outro braço, com 560 pacientes, o médico que estava tratando tinha acesso ao exame farmacogenético. O paciente não sabia se o médico tinha acesso ou não ao farmacogenético, então o paciente estava cegado para o estudo, assim como a pessoa que avaliou a resposta clínica, que avaliou se os pacientes estavam ou não melhorados, ele também não sabia de qual grupo que o paciente pertencia.
Então, apesar do clínico, pela própria forma como funciona o farmacogenético, né, o clínico não estava cegado, ele sabia se estava usando ou não o farmacogenético, o avaliador e o paciente não sabiam. Então, assim, o estudo foi conduzido da forma mais rigorosa possível. Depois da 8ª semana, todo mundo pôde ter acesso ao farmacogenético e continuou se acompanhando os pacientes já não mais randomizados, já não cegados, até a 24ª semana. E o que o estudo encontrou de resultado? Em primeiro lugar, 25% dos pacientes estavam usando medicações que deveriam ser usadas conforme a bula, 41,1% estavam usando medicações que necessitavam de algum ajuste e 18% estavam usando medicações que seriam menos indicadas, que seriam mais perigosas, com menor chance de resposta. A soma dessas porcentagens não dá 100%, porque 15% dos pacientes não estava com nenhuma medicação no início do estudo. Uma outra análise que esse estudo fez foi avaliar o quanto que teve de resultado comparando os pacientes que utilizavam remédios daquela coluna vermelha, que o estudo chamou de incongruente, né, remédios que têm uma chance menor de resposta, comparados aos remédios que seriam na coluna verde ou amarela, que o estudo chamou de congruentes. E aqui a gente observa uma diferença ainda maior, né? Então, pacientes, tanto na resposta geral ao antidepressivo, a taxa de resposta, né, de uma melhora de pelo menos 50% de sintomas foi quase o dobro, comparando os pacientes que usaram os remédios da faixa vermelha com os que usaram da faixa verde e amarela, né, o incongruente com o incongruente, e na taxa de remissão, né, de melhora completa, foi mais do que o dobro. Então, isso aqui mostra um resultado muito grande quando a pessoa estava numa medicação que era contraindicada pelo farmacogenético e passou para uma medicação indicada pelo farmacogenético. Acompanhando aqui os pacientes até a 24ª semana, a partir da 8ª, tanto os pacientes quanto os médicos sabiam do farmacogenético e estavam utilizando ele, né? E a gente observa uma melhora progressiva, ao ponto de que no final de 24 semanas, aproximadamente 30% dos pacientes já não tinha absolutamente nenhum ou quase nenhum sintoma depressivo e em torno de 45% aqui dos pacientes teve uma melhora de pelo menos 50% dos sintomas depressivos. Então, isso mostra de que o exame ele aumenta a chance da pessoa ter melhora da sintomatologia depressiva, mas é importante salientar que o exame não vai ajudar todo mundo, não vai funcionar para todo mundo. Parte dos pacientes já estavam tomando remédios indicados e continuaram tomando remédios indicados. Mas para aqueles que não estavam tomando remédios que seriam indicados pela farmacogenética e passaram a tomar, a chance de melhora foi maior do que aqueles que se mantiveram com tratamento cego. O grande problema do farmacogenético atualmente é que são exames muito caros, difíceis de conseguir pelo convênio, não são disponíveis no SUS. Por outro lado, os exames farmacogenéticos atuais, eles avaliam muito mais genes do que os 8 que foram incluídos nesse estudo. Então, é possível que os exames realizados atualmente, em 2023, tragam um resultado maior do que esse que foi realizado em 2019 e com, na verdade, cuja coleta de dados foi bem anterior a 2019. Espero muito que tenham gostado desse vídeo, um grande abraço e até a próxima.